Beleza? A gente está no ar um novo episódio do Eurocomics, né? Todo mundo sabe o canal do YouTube dedicado ao melhor do quadrinho europeu, mas hoje a gente vai fazer uma exceção. Vou contar só um pedacinho, né? É o seguinte, eu ganhei uma coleção épica de quadrinhos, a maioria deles de origem americana, que vão desde os anos 1930 aos anos 1980. E durante mais ou menos um mês, né, a gente fez 5 ou 6 viagens, enfim, com esse carrinho de compras que vocês estão vendo aí nas imagens. A gente ia lá, pegava um pouquinho, depois voltava e tava tudo, né, amontoado no chão ou então dentro de armários que a gente foi esvaziando aos poucos. E o detalhe é que ainda tinha quadrinho europeu misturado naquilo tudo. Agora você vai conhecer esta história maravilhosa. E quem iria dizer que a gente estaria hoje neste episódio por causa de uma pessoa muito especial que nasceu em 1937. Olha ele pequenininho aí. Muito bem, eu estou aqui com o Gerson Vilela Souto, que é um grande colecionador de quadrinhos, um grande amigo. Eu vou contar mais ou menos a história antes da gente bater um papo. Eu morava neste prédio, né? A gente tá num apartamento do prédio em que eu morava no 11º andar e ele, a família, no 7º andar. Eu fiquei amigo dos filhos e aí o que aconteceu? A gente naquela época comprava muita revista em quadrinho e o Gerson aqui, né, se vangloriava que tinha uma coleção maravilhosa, tinha o Pato Donald número 1 e várias preciosidades, ele mostrava lá num armário quando eu era pequenininho, eu ficava doido, e um belo dia ele chegou e falou, eu vou dar essa coleção para você, PH. Gerson, parabéns pela coleção e obrigado aí por esse presente maravilhoso. A cada dia são descobertas que a gente vai fazendo. E uma descoberta que dá trabalho também. Porque depois, quando você tiver com tudo organizado, você vai ter que manter tudo em ordem. E quando você se sentir na minha idade, eu comecei isso com 10 anos de idade, hoje estou com 85, então, para a coleção não desaparecer, procurei quem cuidaria dela na minha ausência. Esse escolhido foi você. Muito obrigado, né? Eu fiquei sabendo que você tentou outras pessoas antes de mim, não foi? Não, eu tentei não. Eu observei, por exemplo, meus filhos não deram bola. Eles davam bola nas revistas do tempo deles, mas também não se preocuparam muito, não. Apenas um que encadernou um grupo de revistas. O resto não. Nem meu neto também. Hoje ele se preocupa mais com celular, né, os joguinhos de celular. Então, só uma pessoa apareceu que eu visse que era capaz de manter a coleção e levá-la, quem sabe, ao centenário, né? Obrigado, Gerson. Eu estou lá catalogando, ensacando, porque é muita coisa. Eu queria que você, muito obrigado, eu queria que você dissesse como é que você começou a coleção. Bom, eu comecei querendo guardar algumas revistas para quando passasse 1, 2 anos, eu já tinha esquecido as histórias e ia ler sem ter que comprar a revista. Mas nunca funcionou isso. Porque quando eu comecei, eu ainda me lembrava bem das revistas, das historinhas. E depois de velho, aí é que eu não pegava mesmo. Então, eu procurei manter o que eu pude acrescentar, porque depois de uma certa idade você já vai mudando seus gostos, né? Então eu deixei para fazer o que era possível, tanto que tem até alguns números novos, né? Quer dizer, novos que eu digo é de 1, 2 anos atrás, mas o grosso mesmo está entre o período de 1948 a 58, por aí. E juntando com a coleção dos seus filhos, que eu herdei também, a gente chega até os anos 1980. E eu ainda vou te falar que tem uma lá, que é uma das primeiras aventuras do Fantasma, que é Os Piratas do Céu. Essa é de 1937. Eu creio que o senhor deva ter comprado isso na banca como saldo. Anos depois, eles botaram lá. Eu me lembrei.
Não foi na banca, não. Foi um senhor que vendia revistas antigas, revistas e jornais antigos, no centro da cidade, na Cinelândia. Ele pendurava naquelas grades dos prédios e você já ia vendo quando passava. Então deve ter sido aí que eu comprei, porque eu comprei revista de 1907 e não dava para comprar. Eu nem pensava em nascer. E a revista de 1907, você está vendo aí, que é a Fonfon. Na verdade, uma revista especializada que explorava a influência da França na cidade do Rio de Janeiro. E ela surgiu em 1907, foi publicada até 1958, e ela vem justamente depois daquele período em que houve aquela grande obra no centro da cidade, e a gente veio com o Teatro Municipal, Biblioteca Nacional, e essa revista falava justamente dessa influência francesa na sociedade carioca. O senhor sabia disso? Não, não sabia. Eu comprei, mas não li a revista. Coisas de colecionador. Agora, que mesada era essa? Porque tem revista de tudo. Eu fiquei impressionado com a quantidade e com a variedade. Super-heróis, romance, Disney, muita coisa. Porque na época não tinha televisão. Na época, a televisão ainda nem pensava em se instalar no Rio de Janeiro, que veio aparecer em 1951. Eu comecei em 48 essa coleção. E aí ela por si só se estendeu, né? Porque dá aquela vontade de melhorar o que está sendo feito. Então foi assim que eu consegui fazer essa coleção crescer e depois procurar quem continuasse essa obra. Tá certo, e tem umas curiosidades. Por exemplo, a gente viu ali o Capitão Caçula, que é o herói mais jovem de todos os tempos, alguma coisa assim. Ele era patrocinado pela Antártica, que tinha um guaraná chamado Caçula. O senhor lembra disso? Lembro. Isso aí a gente no intervalo das aulas no colégio comprava na cantina do colégio. Era o que tinha, era guaraná Caçula. E me diga uma coisa, eu vi que a maior parte delas é de Shazam, o Capitão Marvel. Eu queria que o senhor falasse sobre esse herói que teve diversas fases. Pelo que eu entendi ali, ele foi publicado na Biriba, na revista Shazam. Não, isso tudo eu creio que a editora procurando um melhor público para atender, né? Então, na época que eu comecei a ver o Capitão Marvel, eu descobri o Capitão Marvel, que antes era só o Super-Homem. Aí descobri o Capitão Marvel e quando eles lançaram a revista número 1, aí eu estava presente. A única coisa que eu lamento até hoje foi que quando resolveram fazer a revista Shazam, que eram o Capitão Marvel, a Mary Marvel e o Capitão Marvel Júnior, que eram, né, seres comuns que, quando diziam a palavra mágica Shazam, viravam esses super-heróis. A Mary Marvel era a Mary também. O Capitão Marvel era o Billy Batson. E o Capitão Marvel Júnior era um rapaz que era paraplégico, ele andava de muletas, mas que com a palavra mágica ele virava um super-herói bonzinho, né? Voava, inclusive, né? Bom, a gente tem algumas coisas aqui, vou mostrar aqui para a câmera. A gente tem a revista Zorro Extra da Ebal. Na verdade, esse Zorro aqui não é o Zorro que a gente conheceu. Eu, pelo menos, quando moleque, eu conheci o Zorro capa e espada. Esse daqui, na verdade, é o Lone Ranger, não é? Na verdade, isso aqui não era o Zorro realmente. O senhor poderia falar também sobre o Capitão Atlas aqui? A gente tem a revista número 23. Olha, essa eu tenho, acho que todas. Capitão Atlas é o seguinte, era uma série, um seriado no rádio, na Rádio Tamoio da época, que era uma das pertencentes a um grupo... Diários Associados. Associados. E que comandava esse grupo era a TV Tupi, Rádio Tupi. Depois que eles criaram a Rádio Tamoio e depois de um certo tempo resolveram fazer a revista. A revista número 1 saiu muito mal feita.
não sei se foi porque estavam correndo, queriam algum problema de prazo, sei que não ficou legal. O número 2 já mudou, mudaram os desenhistas, realmente mudou demais. A gente tem muita coisa aqui. A gente tem Superman, olha que legal. A gente tem praticamente a primeira série toda. Eu tenho a impressão que eu comprei uma caixa com os 10 primeiros exemplares. E o Batman, a primeira série, essa daqui é o número 27 de maio de 1955, mas a gente já achou coisa mais antiga ainda. Eu queria que o senhor falasse também sobre a revista Guri. Olha só que maravilha. A revista Guri era dos Diários Associados, era o que concorria com as da Ebal. Vamos falar sobre o gibi, apesar de eu não estar com um exemplar aqui nesse momento, vamos falar sobre o gibi, porque depois a gente teve um novo gibi, foram várias, né, denominações dessa revista. O gibi era uma revista infanto-juvenil que veio de um complemento que tinha no jornal. Eu não peguei essa época que mudou. Sei que quando eu comecei a ler, o gibi vinha 3 vezes por semana nas bancas. Então a gente acompanhava aquilo. Eram histórias que não terminavam naquele número, vinham terminar nos seguintes, de forma a manter o leitor ocupado com aquela revista, né? Então, depois criaram, não sei se antes ou depois, porque eu já peguei o bonde andando, era o Globo Juvenil. O Globo Juvenil era uma revista também no mesmo estilo do gibi, só que era maior o tamanho, era o tamanho de uma folha de jornal normal. E tinha assim umas 4 páginas e a gente comprava nas bancas também, separado. E o Globo Juvenil depois e o gibi, houve uma época aí que houve um desses planos econômicos da época, que o pessoal andava fazendo economia e começou a baixar a venda. Então eles criaram o gibi mensal, o Globo Juvenil mensal, que era o que dava prosseguimento. Agora vamos falar sobre a Cinemim. Muita gente conhece a revista Cinemim, que está aqui, por matérias. Eu, inclusive, tenho um cunhado e um grande amigo que escreveram para a revista Cinemim. Eles escreviam sobre cinema, mas dentro dessa Cinemim dos anos 50, a gente vê, na verdade, quadrinho. Provavelmente as versões quadrinizadas dos filmes. Exatamente. Eram os quadrinhos relativos aos filmes que estavam fazendo sucesso. Aqui é um quadrinho normal, né? Vocês podem ver aqui. E eram pegando também os grandes atores da época, né? Que eram conhecidos do grande público, né? Cheguei inclusive, né? Vocês estão vendo aí a edição de Cantando na Chuva com Gene Kelly na Cinemim. Olha que maravilha! Pois é, essa eu nem me lembrava mais que tinha. Bom, para fechar aqui, muitos quadrinhos a gente achou em castelhano. Diz pra gente, achamos o Speed Racer, Meteoro em espanhol, achamos o Zé Colmeia em espanhol, Pato Donald, Tio Rico, que é o Tio Patinhos. Como é que foi? Como é que pintaram tantas revistas em espanhol? E também achamos alguns Capitão Marvel em inglês. O que tinha em inglês eu comprei em livraria aqui no Rio de Janeiro. Agora essas em espanhol eu comprei na Argentina e no Uruguai, nas viagens que eu fiz por lá. Quando eu vi uma banca de quadrinhos, de jornal com quadrinhos, né, eu vou levar alguma coisa para minha coleção. Eu já era casado, inclusive, na época. Já tinha filhos, mas a ideia de manter a coleção atualizada permanecia, né? E o senhor lia isso tudo? Eu lia na época, né? Depois não me lembro mais se eu fui rever. Mas na época eu lia porque eu queria ver em espanhol como é que ficava os quadrinhos, né? Então tá certo, a gente vai ficando por aqui.
você está ligado no canal Eurocomics, especializado em quadrinhos europeus, e aí você deve estar se perguntando, né? Por que a gente está com essa logo do Eurocomics falando sobre quadrinhos americanos aqui? É porque nesta coleção nós achamos Asterix, nós achamos Bernard Prince, Um Papá, várias coisas, Mortadelo e Salaminho, também a revista do Gibi pela Rio Gráfica Editora, que saía antigamente, já mais do nosso tempo, aquela grandona, e a gente tinha muitas coisas europeias nessa revista e em outras que a gente foi achando por aqui. Vamos encerrando essa entrevista falando um pouco da parte europeia da coleção que a gente descobriu aqui, parece a tumba perdida do faraó HQmon. Obrigado, Gerson, por tudo, por esse grande presente. Tá, eu espero que seja bom para você, que você se divirta com ele e que continue, né, trabalhando nessa área. Valeu, então. Obrigado. Thank you.